Muito boa tarde. Olha só, tá começando Entre Família. Chama todo mundo, hein? Aumenta esse volume, tá tranquilo. Deixa esses afazeres depois pra lá, entendeu? Senta, relaxa. É o seu momento aqui com a gente, viu? Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Carol. Que coisa boa ter um cantinho no seu sofá pra gente bater um papo, aprender. Sempre tem aquele especialista, sabe, que faz a diferença na tarde, aquela informação que aqui no Entre Família fala assim, gente, por que eu não aprendi isso antes? E eu vou falar uma coisa pra você. Segunda tem aquela máxima, né? De segunda é Dia de Mundial da iniciar... Preguiça. Não. É de iniciar o regime, entendeu? Segunda é dia de ir atrás de emprego. Mas se você quer mesmo um emprego, se recolocar ali no mercado de trabalho, você precisa desenvolver algumas habilidades. Fala aí pra gente, Cris, com o seu inglês fantástico. Hoje nós vamos descobrir a origem da bala soft. Não Bala? é esse o tema? Não é? Soft, aquela bala que tinha, Não, menino! que trancava na garganta. Que dá aquela... É, lembra que Engolia, você não ficava ali dá, grudado. não dá essa bala pra criança que tem 3 anos. Não. É isso. O tema é o seguinte, ó, soft skills. Rapaz, jurei que Pega tinha isso aí. falado... Pensei que tinha falado da bala. Vem aqui comigo, que é Ah. soft skills. Que é isso? tá Essa chique, menina né? é americana, Eu sou rapaz. Que é meia isso? americana, meia brasileira. É o seguinte, o termo tá todo chique, né, Cris? Mas a informação é... Simples assim, é igual a palavra hambúrguer. Hambúrguer. É pão com coisa É dentro, pão, tal, que tem com um o que você bife, quiser tal. por dentro. Play e apertar o botão para as coisas Isso, funcionar. Pronto. É. Então relaxa, viu? Vamos Não dar se o conceito, afasta, então. não se afasta do Tem conceito, são o hard habilidades skill, aí. né? Aquela pessoa que está sempre focada no diploma, nos cursos e tal. Isso, E o habilidades soft? técnicas. E o soft? Habilidades comportamentais. Ah, tem a ver com o tema de sexta-feira. Tem tudo a ver, porque, por exemplo, ó, hard skill. Ah, fazer uma faculdade. Tá fazendo um hard skill, você nem sabia? Você não Tá sabia? lá. É se hard. desenvolvendo, é hard. Você é amigo, tá hard. brincando. Você tá. é hard. Entendi. Agora não, olha, eu tenho empatia com o colega do trabalho, eu sei gerenciar aqui essa situação, esse momento de crise aqui que está acontecendo, eu consigo lidar, intermediar esse processo, é soft. Então é Você uma é soft, habilidade você é que você cria comportamental nesse quesito. Simples assim. Gente, então hoje nós vamos desenvolver as suas habilidades, talvez que você nem saiba. Pois é. O que será que é necessário ter ali no currículo, gente? O que é isso? Você tá, Hoje, é hoje. É hoje, tem uma matéria específica. Hoje você vai pegar esse currículo, vai dar uma redesenhada. Tem um especialista aqui para tirar suas dúvidas sobre esse tema, hein? Bora pro intervalo, que Vamos daqui a fazer. pouco já quero passar um número aqui. Nós vamos pro intervalo, voltamos já já. E esse especialista aqui é sempre aula. Prepara para uma aula. Ele é hard, ele é soft e Ele daqui a pouquinho nós vamos Ele é resolver the essa best, questão aqui. the best. Até Pronto, mais. Tô também americano, gente. Muito bem, estamos de volta agora aqui para perguntar para você. Agora a gente quer saber o seguinte, hein? Nós vamos pegar uma balança agora, Carol. Ó, Vai pessoal lá. de casa, eu também. Pontos fortes e pontos fracos. Eu vou falar um ponto fraco meu. Vai. Quando eu coloco uma roupa branca, eu sujo. Será Eu que é não po- verdade? Eu já sujei. Ó, olha aqui. Eu já sujei. Enquanto você vai Aqui, passando ó. aí pro pessoal de casa, Vai lá limpar, vai limpar. eu vou lá limpar Vai minha limpar, a roupa. Roma tá aqui. Peraí. Ponto fraco. Na verdade, a gente está providenciando agora um babador, né, aquele que fica assim para colocar. Mas já já nós vamos nesse encontro. Agora é o seguinte, você que está aí em casa pode participar. Quais são os seus pontos fracos, fortes? Porque agora nós queremos aí fazer com que você melhore. Evolua. DDD 12 98315 0249. DDD 12 98315 0249. Manda pra gente. Agora, olha, se você tem uma dúvida nessa questão de habilidade, nessa questão toda de melhorar as questões, se você, inclusive, Vão suja melhorar. as suas roupas... Vão melhorar. E limpa, deixa eu ver. Aí, ó, pronto. Isso, ó. O pessoal já Pronto. foi lá. Daqui a pouco tem que vir com babador, luvas, tudo, porque não dá certo. Eu sujo sempre. Com certeza, mas vai dar É tudo isso, uma certo. criança. Vai dar tudo certo. E agora, minha querida diretora, vamos ao nosso especialista ou vamos à nossa novidade? Tem uma surpresa aqui, novidade. Tem, ó, eu fico, ó. Eu não acredito. Mas eu fico com esse programa que eu não sei, viu? É o seguinte, tem surpresa, tem novidade essa semana aqui. Tem uma novidade na grade da TV Novo Gente, Tempo. prepara o seu coração. Aguenta firme. Olha, eu só vou dizer uma coisa pra você. Ó, cheirinho Esse aqui. é momento de aqui você tem cheirinho, sentar. Hein? Aqui tem cheirinho de anjos. É. Eu visto Anjos da Esperança. Vai lá essa apresentar. TV aqui, Ah. Anjos da Esperança. Os cursos que você recebe em casa, Anjos da Esperança. Mas o que Tudo será que isso esse negócio? Que aqui negócio é esse de é anjo? anjos. Que negócio é esse de anjo? Anjos são mensageiros que colaboram financeiramente para que tudo isso aqui Perfeito, aconteça, meu querido. perfeito. E eu vou realizar um sonho agora. Conta. Escuta, olha só. Não conta, Escuta, vai lá. Escuta só. Não, escuta gente, só. põe um violino, põe um Escuta, violino. Escuta só, ó. Vai, conta aí, abre o coração.
chega mais perto. Chega mais perto aqui, porque ele está aqui nessa semana especial do Anjo. Me dê licença aqui, Carol. Senta lá que o pessoal está maquiando ele. Está chegando aqui, olha, você está aqui, ó. Daqui a pouquinho ele está chegando. Ele já vai vir. Ele já está chegando aqui agora neste momento. Atenção, você que está em casa, você que está aí, ó. Chega mais perto. Você sabia que há 14 anos a Rede Novo Tempo não tem departamento comercial? Não tem esse negócio assim, olha, em 10 vezes disso, 10 vezes daquilo. Não tem. Aqui, ó, você respira evangelho. A nossa ideia não é ter lucro com você. E mais uma vez teremos aqui uma semana especial do Anjos, que já começou às 11h30 da manhã na Rádio Novo Tempo. E hoje às 21h30, aquele que você conhece do Arena do Futuro, na rádio do Chega Mais Perto, pastor Luiz Gonçalves. Por favor, pastor, chegue, você está em casa aqui no nosso Entre Família, na nossa grande família. Como é que tá, meu amigo? Melhor agora, pastor. Coisa Gostei boa. do Chega Mais Perto, hein? Realizei um sonho. Eu acho que você... Opa. Tenha bondade, calma aí, pastor. Fica tranquilo, fica tranquilo. É muita emoção. Tudo bem, Cris? Melhor agora, pastor. Um prazer estar do seu lado. Qual câmera que eu posso usar? Escolha essa aqui, pastor. Aquela ali, aquela lá, ok. Olá, pessoal, boa tarde. Um prazer estar aqui. E gostei que o Cris está ficando fera, hein? Ele falou, ó, chega mais perto e eu que não sou bobo, já cheguei. Coisa boa, pastor. Eu fico muito feliz de falar de um projeto que tem uma missão especial. Nós falamos hoje na Rádio Novo Tempo, muito bem. Teremos uma semana especial às 21h30, que começa aqui na TV Novo Tempo. Por que essa semana, pastor? Essa é uma semana especial, Cris. Por quê? Nós estamos vivendo dias difíceis, né? No Brasil inteiro, no mundo inteiro, e as pessoas estão passando por momentos de crise, não só pela questão do coronavírus, mas também pelas consequências, como o desemprego, a depressão, crise familiar, falta de dinheiro. Então, tudo isso gera, Cris, um conflito muito grande. E você sabe, estamos em setembro, que é o Setembro Amarelo, que é um mês de alerta, de prevenção, de cuidado. E nós, como Rede Novo Tempo e como Igreja Adventista, nós temos uma preocupação. E nós queremos, então, estender a mão para essas pessoas, para ajudá-las. E é por isso que estamos fazendo a Semana Especial de Anjos da Esperança. E hoje à noite, às 21h30 da noite, eu estarei ao vivo com você para trazer notícias, testemunhos, histórias e também para fazer um Chega Mais Perto especial para você ser um anjo da esperança, e você pode ser a partir de agora, aqui no Entre Família. Exatamente isso. Você pode ser um anjo da esperança e você pode ligar para cá agora. Nossa equipe está a postos para atender você, para você ser um anjo, para você estender a mão, para você se unir a nós, para que a gente possa ajudar outras pessoas nesse Setembro Amarelo, para que a pessoa possa ter uma vida melhor, uma vida mais saudável e possa ser mais feliz. O número é o mesmo, né? É o mesmo. 0 Operadora 12 21 27 30 30. A nossa equipe está agora preparada para receber o seu telefonema, o seu chamado, a sua decisão de se tornar um componente, um membro dessa família. O que você acha, Cris? Maravilha, gente. Vamos ligar. Olha, esse telefone é fácil. 0 Operadora 12 21 27. Seca a mão do guardanapo aí, tá lavando a louça. 30 30. E, pastor, inclusive, agora que a gente está no Setembro Amarelo, várias pessoas, inclusive, estavam para tirar a própria vida, por exemplo, e às vezes um material que nós damos aqui gratuitamente, um DVD, o próprio programa Arena do Futuro que o senhor faz. Então, a Novo Tempo é uma ferramenta ativa que não tem fins lucrativos. A nossa ideia é a vida como integralidade, né, pastor? Com certeza, Cris. E agregando a informação que você acabou de passar, eu acrescentaria o seguinte: nós enviamos muitos cursos bíblicos. Eu sei que vocês aqui nesse programa enviam cursos bíblicos, o Arena também, os demais programas também, e para que a gente possa ter condições financeiras de enviar esses cursos, nós precisamos de você, da sua ajuda, para que você possa fazer uma doação especial. Qual o valor? Você decide o valor, não importa o valor. O importante é o seu envolvimento, é a sua participação, ok? Então você pode ser um anjo da esperança agora, você pode nos ajudar a pregar o evangelho, a levar esperança, a estender a mão a quem precisa. Cris, eu falei na rádio hoje de manhã, e eu queria resgatar aqui do seu lado. Durante o início da pandemia, quando todo mundo entrou em pânico, e ninguém saía de casa, igrejas fechadas, tudo, você sabe que a TV Novo Tempo, a Rádio Novo Tempo, as plataformas digitais que nós temos, tudo isso se tornou a igreja para as pessoas dentro de casa.
Então a pessoa dentro de casa foi alimentada espiritualmente justamente com a Rede Novo Tempo. E quem foi que fez tudo isso? Quem patrocinou tudo isso? Quem possibilitou tudo isso? Foi a mão de Deus usando você como anjo da esperança. E você é meu convidado a se tornar um anjo a partir de agora. Estamos ao vivo, a nossa equipe está a postos, estamos todos ao vivo, esperando o seu telefonema para que você se torne um anjo da esperança. O telefone você já sabe, mas não custa lembrar. 0 operadora 12 é o DDD, é o código de área, entendeu? Da Novo Tempo. Então 0 operadora 12 21 27 30 30. Até uma criança decora. Por falar em criança, as crianças também podem, né? Claro, anjinhos da esperança, né, pastor? Qualquer criança pode. Qualquer criança, tendo um adulto para fazer E intermediar. precisa ser adventista para ser anjo da esperança? Não tem precisa de adventista, não, gente. Olha, Pode tá com ser coração católico? Católico. Evangélico? Evangélico, não ter religião, por exemplo. Gente que não frequenta nenhuma igreja? Acha que a Novo Tempo é uma ferramenta ativa para ajudar as pessoas, venha fazer parte desse time. Por isso que sou um anjo, sou um Novo Tempo. Claro, pessoal. e o evangelho é para todos, né? A esperança é para todos. O estender a mão é para todos. Por isso, não importa qual sua denominação religiosa, venha conosco, torne-se um anjo da esperança e vamos abençoar milhares de pessoas. Tem uma coisa, hein? Sabia que do lado da tua casa, tem alguém que precisa? Sabia que no andar de cima tem alguém que precisa? Sabia que alguém que mora perto do teu escritório está precisando? Sabia que nesse momento tem alguém numa cama, gemendo, chorando, com depressão, com síndrome do pânico e não sabe o que fazer? Sabia que essa é uma situação que está crescendo assustadoramente? E nós estamos aqui para dar uma palavra, uma mensagem que possa ajudar essa pessoa a se levantar, a procurar uma ajuda profissional, a também receber a bênção de Deus, a melhorar de vida, a ser uma nova criatura, a ser uma pessoa feliz. Então, é isso aí, ó. Anjo da Esperança é resgate, é bênção, é ajudar uma pessoa que não sabe qual o caminho seguir, que direção tomar. E nós estamos aqui para que a gente possa ajudar essas pessoas a encontrarem em Jesus o direcionamento para a sua vida. Aqui, na Bíblia Sagrada, no Salmo 37, verso 5, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega tudo para o Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Em Filipenses 4,13 está escrito assim, ó: tudo posso naquele que me fortalece. Em Mateus 11, 28 a 30, fala assim, ó. Entendeu ou não? O câmera, entendeu, câmera? Então me dá um, chega mais perto aí. Ó, Mateus 11, 28, fala assim, ó, vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Essa é a missão do Entre Família, essa é a missão do Arena, essa é a missão da TV Novo Tempo, da Rádio Novo Tempo, das plataformas digitais que nós temos aqui. Essa é a nossa missão. E aí, quer fazer parte dessa missão? Quer ser um abençoador? Quer ser um resgatador? Quer ser um anjo de esperança para outras pessoas? Então pegue o seu telefone agora e liga para cá e diga: quero ser um anjo da esperança. O telefone é 12 21 27 30 30. Aguardamos o seu telefonema. Cris. Pastor, muito obrigado pela participação. Sei que o senhor tem um compromisso agora, tirou um tempinho para nos presentear aqui no programa. E às 21h30, todo mundo junto hoje com o Anjo da Esperança. Depois às 22h teremos mais um momento especial aqui na TV. Obrigado, pastor. Volte mais vezes uma hora para a gente bater um papo aqui. Pois é, eu estou sentindo falta da sua companheira aqui. Eu pensei que eu ia também bater um papo com ela. E ela estava querendo. Mas na aqui, próxima tá? ela não me escapa. O senhor vai sentar naquela cadeirinha lá e a gente vai bater um papo especial Combinado. aqui. Combinado. Então hoje, 9h30 da noite, Anjo da Esperança ao vivo. Às 10 horas, pastor Carlos Campitelli com uma mensagem poderosa. Tudo isso patrocinado por quem? Anjos da Esperança, pastor. Anjos da Esperança. Forte abraço. Pastor, até a Deus próxima. abençoe.
Carol, na próxima você não escapa, hein? E o pastor também. Juntinhos aí na nossa sala da verdade. Isso mesmo, você não vai roubar essa entrevista de mim não, viu, Cristiano? Não vai roubar não, viu? Olha só, por acaso você sabia que a empatia, a generosidade, que são aí aspectos muito importantes para você ser um anjo da esperança, são soft skills? Você sabia disso? Quem vai falar sobre esse tema para a gente hoje é o Lincoln Fiersman, ele é doutorando em Ciências Sociais Aplicadas. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Entre Família. Obrigado, Carol. Obrigado, Cris, a equipe da produção do programa Entre Família. É uma alegria estar aqui com vocês. A alegria recebê-lo aí, né? A gente começou o programa tentando explicar um pouquinho para quem está de casa o que significa esse termo americano tão complexo, mas é fácil da gente entender. Essas habilidades são importantíssimas. O que é soft skills? O que são, né, as soft skills? Muito bem. Bom, primeira coisa importante que você precisa saber é que o termo skill em inglês, quando a gente traduz para a língua portuguesa, significa habilidades. Então, quando a gente fala soft skill e hard skills, nós estamos falando em habilidades. Se a gente fala em soft skills, nós falamos de habilidades comportamentais. Se a gente fala em hard skill, nós falamos em habilidades técnicas. E por que a gente usa esse termo em inglês? Inclusive, na sexta-feira, no finalzinho do programa, você falou, eu adoro palavras americanizadas, né? A gente vive numa sociedade global, e uma sociedade global tem o seu próprio jargão quando a gente pensa em mercado de trabalho. Então as pessoas falam assim, mas por que a gente não fala então habilidades técnicas e comportamentais? Porque para você que está em casa, que vai procurar um trabalho, que vai fazer o seu currículo, é fundamental que você saiba o que provavelmente o mercado vai te perguntar. Como, por exemplo, quais são as suas habilidades softs, ou seja, as habilidades de conhecimento e desenvolvimento comportamental. Empatia, relacionamento interpessoal, comunicação. E quais são as suas habilidades hard? Tudo aquilo que tem a ver com desenvolvimento técnico. Pode ser um curso de graduação, pode ser um nível de proficiência num determinado idioma. É aquela parte que a gente aprende e que a gente se certifica a partir daquele conhecimento. Muito bem, simples assim, viu? E você sabia que muitas vezes, para você conseguir essas habilidades aí, como a gente já percebeu aqui, não é algo que você vai buscar assim na faculdade, não. Esse jogo de cintura aí, ó, às vezes a vida vai te dando, você vai aprimorando tudo isso. E quem tem esse jogo de cintura agora, Cris, que vai falar pra gente, é uma educadora que está vindo lá de BH, Ipatinga, Minas Gerais. E olha só, ela vivenciou um tema que o Lincoln já teve aqui com a gente, que é o novo normal. Só que não era tão normal. A gente está falando de uma área, Carol, que é a educação. Nossa, a educação é a precursora desse processo todo. Nós somos fãs dos professores, viu? Esteja aqui com a gente agora, ela já está conectada, Sônia Mara Ribeira dos Santos. Ela é coordenadora pedagógica e orientadora educacional do CAD, que é o Colégio Adventista ali de Ipatinga, Minas Gerais. Seja muito bem-vinda. Obrigado. Conta aí pra gente, eu já tô sabendo que você é cheia de habilidades aí e que você tem um jogo de cintura para lidar com as dificuldades. E que baita dificuldade foi essa que o Departamento de Educação, né, que essa área da educação teve que enfrentar agora com essa pandemia. Conta um pouco pra gente. Então, né, a gente precisou aprender novas habilidades com essas aulas remotas que caíram, assim, de paraquedas no nosso colo, né, devido à pandemia. Foi muita novidade para a gente aprender em tão pouco tempo. Eu me recordo que era uma quarta-feira, né? Quando entramos no isolamento aqui em Minas Gerais, dia 18 de março. E na segunda-feira já começamos com as aulas remotas. E a maior pressão foi que quando começou na segunda-feira com as aulas remotas, ninguém tinha total domínio das ferramentas, nem os educadores, nem as coordenadoras, nem os TIs e os pais, as crianças em casa, né? E tudo a gente precisou administrar ao mesmo tempo. Eu me recordo assim de coisas muito pontuais que você não sabia o que você fazia primeiro, né? Nesse primeiro dia. Foi uma loucura, porque tudo mudou. Então, você já estava acostumado, eu tenho 19 anos de educação, você estava acostumado com o seu trabalho, com a sua rotina, mas você teve que aprender a usar a educação de uma forma que você jamais imaginou. Além de tudo, eu tenho 2 filhos, eu tenho um no 5º ano e tenho uma na educação infantil, né, de 5 aninhos. Onde é que a gente ia imaginar que uma criança de 5 anos ia estar fazendo aulas online, remotas? E nós precisamos aprender para que a gente pudesse ajudar as famílias, ajudar os nossos alunos, e isso tudo você capacitando os professores e sendo capacitada também.
Esse é o processo, né? Porque como coordenadora, você estava gerenciando os professores, né? E mediando Isso. todo esse processo com os pais, com os alunos que estavam insatisfeitos, os pais que não conseguiam ajudar os alunos. Conta aí pra gente um dia aí específico aí, como é que você conseguiu lidar aí com o desespero desse processo todo? Eu me lembro de um dia, assim, que teve um atendimento que eu fiz com a mãe, que a gente começou a rir juntas. E depois que eu expliquei para ela por que eu estava rindo, ela começou a rir também. Nesse dia, mesmo no remoto, a gente ainda encontrávamos com os pais, né, para ajudá-los a entender, a treiná-los, o nosso TI e tudo mais. Eu tinha acabado de atender uma mãe que veio pedir que tivesse menos aulas ao vivo, né? Nós usamos a ferramenta Zoom, né, dentro das nossas escolas. Então, ela veio pedir que tivesse menos aulas Zoom, porque isso não cabia dentro da rotina dela. E então, eu conversei com a mãe, eu expliquei a questão legal, a questão do Conselho Nacional, nossa superintendência, toda a dinâmica por trás disso. Quando ela saiu, eu atendi uma outra mãe, que foi a mãe a qual nós rimos muito juntas. O que ela veio pedir? Ela veio pedir que ela queria mais aulas ao vivo e menos aulas gravadas, porque ela não tinha paciência de assistir os vídeos e a criança dela tinha dificuldade e ela não sabia explicar nada. Então, assim, a gente riu muito junto, porque eu acredito assim, que uma das formas que tem de você não ser levado pela pressão a ponto de você ficar com uma ansiedade até crônica, às vezes, né, que a gente pode estar vivendo esse momento também, é você rir da situação. Porque eu ri com ela, eu expliquei para ela, eu falei, mãe do céu, nós estamos num período que nós não conseguimos atender todos vocês. Ela falou, mas como? A gente está numa escola particular e tal. Eu falei assim, olha só, eu acabei de atender uma mãe aqui que veio pedir mais aulas ao vivo, porque dentro da rotina dela, ela não tem tempo de assistir às videoaulas com o filho, mas você está me pedindo o contrário. Você está vendo como está difícil a gente atender vocês, assim, 100%, a fazer exatamente aquilo que vocês desejam? Por isso que a gente está achando o equilíbrio. A gente precisa de tantas aulas síncronas e tantas aulas assíncronas, e a gente vai se ajudando. Quando você não puder assistir a gravada, você assiste ao vivo. Quando você não puder assistir ao vivo, você assiste a gravada e a gente vai se ajudando. A gente marca com a professora o ponto inicial da explicação dela, o ponto final da explicação dela. E foram essas coisas que com o tempo nós fomos trabalhando com os pais, né? Vai No ajustando, início, assim, né? Vai ajustando. E, Sônia, é rir para não chorar. Essa é a frase. A frase é exatamente essa. Porque uma mãe precisa disso e a outra, daqui a pouco liga uma terceira mãe falando, vamos parar com esse negócio de escola? Vamos parar? Vamos parar com esse negócio de educação? Ano que vem a gente retoma essa conversa. Eu imagino que não é fácil. Eu tô só do outro lado, hein? Eu sou só mãe, não ensino ninguém. E mesmo assim, já foi um impacto para minha vida e imagino que na vida de vocês também. Sônia, você está falando aí, com certeza quem está em casa já está se identificando, porque você é mãe, você é educadora, coordenadora, e eu quero agradecer você por tirar esse espacinho de tempo aí para estar aqui com a gente. A gente sabe que nós estamos aí mais de 100 dias já com aulas online, mesmo assim os problemas não acabam, eu sei que você tem uma reunião daqui a pouco. Exatamente. Muito obrigada. Disponha, estamos aqui. Excelente, olha lá, a Sônia falando, e hoje nós estamos rindo, né? Mas ontem mesmo você estava enxugando as lágrimas, eu sei, é difícil, não está fácil para ninguém não, mas se nós não desenvolvermos essas habilidades, como é que a gente vai fazer? Me fale. Pois ainda hoje tem uma dinâmica que você vai ver o Cris desenvolvendo uma habilidade, e eu vou, olha, uma habilidade que você não tem noção. E eu, então? Na verdade, eu nasci com essa habilidade, né? Na verdade, não. Eu vou jogar real aqui, que eu vou ter que aprender hoje. Essa soft skill. Estou falando que é hard, eu estou achando que é hard, não é soft, não. Não vai ser fácil. Mas nós vamos para o intervalo. O intervalo é rapidinho, vocês já sabem, hein? Nada de ficar trocando de canal. Nossa, já está querendo pegar no controle remoto. Segura firme, nós vamos para o intervalo e voltamos já já. De volta aqui com Entre Família. Olha, hoje o tema tá que tá, hein? Você já está preparado? Já pegou ali seu currículo para você dar uma analisada? Você tem essas habilidades aí descritas ali? Não sabe preparar? Não, então peraí, agora, viu? Agora a nossa repórter Kimberly, ela foi até uma agência de publicidade para te dar dicas importantes de como você consegue desenvolver essas habilidades aí, ó, e colocar todas elas no... Mas não é para colocar no currículo, assim, né? Não, para ter na vida e apresentar isso no currículo, tá bom? Pode rodar o VT.
Quando a gente pensa em se candidatar para uma vaga de emprego, a gente quer montar aquele currículo, né, para ficar bem bonito. A gente lista o que a gente sabe fazer, quais são as nossas habilidades técnicas, onde a gente já trabalhou e por quanto tempo. Tudo isso para convencer o empregador de que a gente é a melhor opção para a empresa dele. E tem aquela outra parte também que alguns colocam, né? Sou pontual, trabalho bem em equipe, sou criativo. E embora a gente também queira vender esse nosso lado, é no dia a dia que a gente prova se a gente consegue realizar isso ou não, qual o impacto que isso vai ter na nossa vida profissional e qual o impacto que isso também vai ter na empresa. Por isso, convidamos o diretor de uma agência de publicidade premiada da região de Campinas para falar para a gente o que são essas características que tanto se procura em um funcionário e por que elas são tão importantes tanto para o empregado quanto para o empregador. Contratação dentro de uma agência de publicidade, você tem vários segmentos, né? Vários setores ali que você tem perfis distintos. Então, por exemplo, o que eu tento fazer aqui na minha empresa? A Arpejo, né, a agência aqui, a Arpejo, ela tem uma característica de ser uma agência que busca talentos, então a gente contrata caráter e treina habilidades. Então, isso é uma coisa que a gente busca, porque é muito mais difícil você conseguir corrigir algum comportamento do que você treinar uma habilidade. É meio antagônico, mas a gente deveria e tenta ao máximo buscar o caráter, uma pessoa legal, uma pessoa bacana, que tenha um comportamento interessante, que seja resiliente, que seja flexível, que tenha uma boa comunicação e treinar essa pessoa para fazer a parte técnica muito bem. Tem uma frase de um administrador que é muito legal, o Peter Drucker, ele fala o seguinte, que a gente contrata habilidades, então você é contratado pelas suas habilidades, mas você é demitido pelo seu comportamento. Então, de fato, o que vai chamar atenção, o que vai brilhar no início, no momento da contratação, vai ser o que você sabe fazer, a parte técnica, a qualidade do seu trabalho, a experiência que você tem. Mas a continuidade nesse emprego é o seu comportamento. Então, por isso que é muito importante você desenvolver essas habilidades comportamentais, que isso vai fazer a diferença no mercado de trabalho, a continuidade desse emprego e a valorização do colaborador dentro da companhia. Isso é extremamente importante. Agora, quando a empresa acha esse funcionário que consegue igualar o comportamento com a técnica, ele não fica um funcionário, ele não é um funcionário estagnado, né? Aí até a empresa valoriza esse funcionário de várias formas, não é verdade? São os profissionais que mais crescem dentro de uma empresa, né? Que conseguem aliar habilidade comportamental e habilidade técnica. Esses colaboradores, eles são extremamente prestigiados dentro de uma empresa e todo mundo quer ter esse colaborador dentro do seu quadro, né, de funcionários. Então, ele é valorizado, ele é sondado, então ele diversas vezes recebe outras propostas e aí você precisa tentar segurá-lo. E com toda certeza é um tipo de profissional que cresce muito. Agora o cara que vai assistir a gente vai pensar, gente, mas eu não sou comunicativo, eu não sei fazer isso direito, como que é que eu vou trabalhar meu marketing pessoal? O cara que tá achando que ele não consegue desenvolver essas habilidades comportamentais que vão dar mais visibilidade também para a técnica, né? Porque pelo que eu entendi aqui, quando você se comporta bem e você sabe fazer, isso até ajuda a fazer sua propaganda, né? Na sua experiência com gerenciamento de pessoas, com várias equipes, é possível sim desenvolver? Existe esperança para a pessoa melhorar e fazer diferença? Tipo, sair na frente no mercado de trabalho? Com toda certeza. Eu acho que o ser humano, né, ele tem uma capacidade de aprendizado incrível. A Forbes, ela fez um estudo bem legal falando quais são essas habilidades comportamentais que as empresas mais buscam. Então, comunicação eficaz é um ponto, pensamento criativo é outro, resiliência, empatia, liderança e ética. Então, você que quer se desenvolver, que busca aí ser um colaborador, quer realmente conseguir se desenvolver, busque desenvolver essas habilidades: comunicação eficaz, pensamento criativo, resiliência, empatia, liderança e ética. Aí, com certeza, a técnica vai acabar acompanhando você
e você vai ser uma pessoa, vai conseguir se diferenciar no mercado de trabalho. Fábio, muito obrigada pelo seu tempo, muito sucesso aí na sua agência e vamos tocar a vida, né? É isso aí, vamos nessa. Vamos tocar a vida, gente. Vamos nessa aí, ó. Você viu uma agência avaliando esses quesitos, aí, a importância das habilidades e tal. É claro que você tem que buscar, com certeza, a educação, né? Buscar essa questão toda que a base da educação te dá, mas algumas habilidades. Olha, sabe aquela conversa também com aquele vô, poder ouvir os mais velhos, né? Você poder ir num trabalho, às vezes, a gente sai formado e é bom, você quer conquistar o mundo. Só chega lá, você esquece um pouquinho, às vezes, De ouvir aquela humildade. ouvir. E quem sabe tudo, né? Não tem espaço para agregar. não se abre para aprender. Esse é o problema. Agora, a gente vai aprender aqui, porque você não é desses, não, eu sei tudo, não preciso de nada. Não, você está aqui com a gente, né? Nós estamos aprendendo juntos aqui hoje, viu? E você sabe que agora que nós temos aqui uma dinâmica especial, daqui a pouquinho, hein? Sheila Procópio aqui no programa. Personal Organizer, olha o nome chique de novo, é só nome americano. Nós estamos assim agora, eu quero isso. Agora, a gente viu aqui a importância de você desenvolver essa habilidade, colocar no currículo, ok, né? Mas como a gente estava falando aqui, né? Esse tipo de habilidade não é algo que você vai aprender dentro da faculdade. É com a vida, ou é possível dizer que uma pessoa não, ele nasceu com essa habilidade. É verdade isso ou é um mito? Carol, as duas coisas. Nós temos predisposição genética a termos algumas habilidades que vão, ao longo da vida, se desenvolvendo mais. Por exemplo, quando você vê uma criança de 3, 4 anos de idade tocando piano, você se impressiona com aquela habilidade técnica. Se ela não treinar, se ela não se desenvolver, tanto no aspecto técnico como no aspecto comportamental, pode ser que ela acabe perdendo aquele talento. Mas a base principal de uma soft skill é a habilidade de você querer desenvolver competências que vão te ajudar. No VT que a gente viu do especialista da agência contando que ele usou uma frase do Peter Drucker, né, que a gente contrata pela competência e demite pelo comportamento. Não importa quantos cursos você tenha no seu currículo, quantos idiomas você fale, quantas especializações você tenha. Se você não sabe dar bom dia para as pessoas que trabalham com você, se você não reconhece no outro o sentido da empatia mais profunda, de que sentido vale você ter tantos conhecimentos técnicos? Então, a gente sempre diz que é importante você ter um equilíbrio. Eu não posso ser nem 100% hard, ou seja, técnico, mas eu também não posso ser 100% soft. A gente tem que buscar um equilíbrio entre a parte técnica e a parte comportamental. E, avaliando até um esporte tipo as Olimpíadas, né, eu lembro do Phelps. E o nadador tem que ter um tamanho, o jogador de basquete tem que ter um tamanho e tal. Aí você pega um dos maiores medalhistas olímpicos, que é o Phelps, nadador americano, né? Aí ele tem o tamanho, teve uma equipe específica, né? Então teve a fisiologia dele e tal, mas teve um ano que ele meio que cansou, né? Deu para trás e tal, e alguns resultados parece que não deram tão certo assim. Então, um exemplo, você tem uma predisposição à água, a tua família gosta, ele foi colocado cedo na natação e deu muito certo, né? Todo aquele tamanho, as braçadas que ele deu e tal, muita gente até avaliando o tamanho do braço dele, genético, a genética, né? E tal. Mas quando toda essa genética parou um pouquinho de se esforçar, então às vezes até a nossa diretora falou uma frase muito importante, um pensador aqui, que quando você, como é que é a nossa diretora? Sem esforço, tudo que é dom dura pouco. Tem verdade essa frase, Lincoln? Sem sombra de dúvidas, com certeza. Você precisa, ao longo da sua vida, ter predisposição para você sempre aprender, desaprender e reaprender. Essa é a trilha mais bonita num processo de aprendizagem, independentemente de qual seja a sua função. Agora, é claro, você tem, como você colocou no caso específico desse esportista, uma predisposição que ajuda ele a potencializar o que a gente chama de talento, que é uma outra história, talvez fique para uma outra conversa. Mas a gente pode dizer que no mundo corporativo existe uma sigla, um nome, que nós chamamos de chave: conhecimento, habilidade, atitude, valores e entorno. Ou seja, se você tem no entorno condições que te propiciam desenvolver mais aquela habilidade, a chance de você potencializar ela é enorme. E aí, é claro, a vida vai te dando a possibilidade de colher aquilo que você plantou, fruto do seu esforço e da sua dedicação. Muito Perfeito, muito bem. Agora é o seguinte, vamos quebrar mitos hoje aqui, viu? Você tem mitos aí em relação à organização? Quais são aí as crenças limitantes que você tem em relação a isso? Não, eu não sou uma pessoa, eu não sou uma pessoa organizada, porque não tem espaço na minha casa é muito pequena,
Não sou organizado porque eu não tenho uma organizer, né? Eu não tenho dinheiro para pagar uma organizer, é muito caro esse processo de organização. Será que é isso mesmo, Cris? Gente, vamos fazer o seguinte, Ah. vamos quebrar esses mitos aqui nessa tarde, chamando ela. Olha, vamos agora aqui no espaço 3 agora com a nossa personal organizer. Eu estou falando de Sheila Procópio. Eu sempre dou um oizinho para ela na TV. Hoje a gente vai direto para o espaço 3 aqui, viu, gente? Porque esse quadro imantado aqui vai me ajudar. Porque tem gente que fala assim, ó, seguinte, eu acho que para se organizar tem que ter dinheiro. Que eu vou organizar o quê? Meia dúzia de coisas aqui na minha casa? Você já viu? Quem tem pouco, às vezes, não se organiza quase? Você de casa fica pensando assim, eu acho que isso não é mito, é verdade. Será? Quem está conosco é ela. Nós já temos uma habilidade. Você tem habilidade, que é uma soft skill aí, que é organização? Ela tem. E ela trabalhou essa habilidade. Estamos falando de Sheila Procópio, a nossa personal organizer. E aí, mulher, como é que tá? Boa tarde. Oi, Cris. Boa tarde, tudo bem? Olha, tudo bem, melhor agora. E teve uma época aqui, viu, Sheila, que você falou pra gente que nem sempre você foi assim, hein? Foi através de uma desorganização que você buscou se organizar. Exatamente, porque é possível a mudança. Com certeza. Eu sei que eu estou me ouvindo, Sheila. Será que o retorno seu está um pouquinho alto aí que tá? Ou é aqui no nosso aberto? Isso, talvez um. Eu acho que Isso, eu estou me aqui ouvindo. Não. E às vezes, quando eu estou me ouvindo, eu digo assim, rapaz, até que eu não gosto muito da minha voz, mas tudo bem, eu vou me acostumar com a minha voz, eu vou ter que treinar essa habilidade, fica tranquila. Mas olha só, vamos lá, vamos quebrar o primeiro mito aqui, Sheila? Vamos lá. Vamos lá então. Primeiro, você de casa, mitos sobre a questão da organização. Pequenas mudanças tendem a ser mais duradouras. Isso é verdade, Sheila Procópio? Eu continuo me ouvindo muito alto aí. Será que tem como baixar um pouquinho? Ou será que é mentira, hein, Cris? Abra coração Olha, pra gente aí, fala. É verdade. Muito bem, vamos fazer o seguinte, olha. A Sheila vai dar uma organizada no áudio e já nós voltamos aí para poder dar tudo certo, viu? Ô Sheilinha, fica tranquila, dá uma regulada, porque o povo diz assim, ó, eu já ouço o Cris uma vez. Agora ouvir ele duas vezes, meio que, ó, eu perco a habilidade. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos, porque ela já ia explicar se é mito, hein? Pequenas mudanças tendem a ser mais duradouras? Vamos ver. A gente quer que mude o áudio da Sheila. Será que vai ser duradouro? Será que ela vai conseguir? Depois do intervalo a gente vai saber. Fica aí. Muito bem, estamos de volta com a nossa dinâmica aqui sobre mitos, sobre organização. Agora a Sheila já está em casa. Sheila, você me ouve? Tá tudo certo, menina? Tudo certo. Que maravilha. E a pergunta anterior agora, do primeiro mito é, pequenas mudanças tendem a ser mais duradouras? Com certeza, Cris. Eu sempre falo para os meus clientes, é melhor você arrumar uma gaveta do que você tirar tudo de dentro do seu armário e você não dá conta depois de organizar, né? Você não dá conta de organizar. Então, é melhor fazer pequenas coisas, pequenos passos todos os dias. Maravilha. Então aqui, ó, verdade, verdade. Pequenas mudanças tendem a ser mais duradouras. Vamos ao nosso segundo mito ou verdade aqui da nossa tarde. Ambiente bagunçado pode ser reflexo de uma vida bagunçada. Tem gente assim, ó, avalie a gaveta de meias do seu noivo para saber como é que são os seus pensamentos. É frase de vó ou tem nexo na vida, Sheila Procópio? Tem. E olha, e mais, Cris, isso também tem a ver até com a parte emocional. Às vezes a pessoa está desorganizada emocionalmente. A pessoa está com algum problema, pode estar com crise de ansiedade, depressão, um tipo de tristeza, as preocupações, e ela acaba externando isso na casa. Isso é muito real. A grande maioria dos desorganizados crônicos ou as pessoas em situação de acúmulo tem algum gatilho emocional. Então, realmente é verdade também. Gente... A nossa parte emocional pode transparecer no nosso cotidiano aí e na nossa parte externa. Muito bem, gente, mais um mito ou verdade aqui na nossa tarde sobre organização com ela, Sheila Procópio. Verdade. Então, a vovó tinha razão. Essa semana passada, ela falou que não podia dar carne crua para o gato. O especialista falou, gente, toxoplasmose. Mais uma que a vovó acertou. Nem sempre a vovó está errada. Vamos a mais um mito aqui na nossa tarde. Atenção ao nosso quadro imantado. É mito ou verdade que o Cris tem unha? Verdade, consegui. Vamos lá, mais uma habilidade aqui. Me organizar, me desfazer de minhas coisas.
É igual ou não é? Olha, eu vou me organizar, eu tenho que me desfazer. É mito ou verdade, Sheila Procópio? Isso é mito, porque assim, olha, não adianta você se desfazer das suas coisas, porque a parte da organização, ela tem que estar dentro da sua mente, dentro, né, do seu coração, para a sua ação acontecer. Não adianta simplesmente a gente chegar e tirar todas as coisas das pessoas ali, porque se ela tiver que comprar de novo, ela vai comprar, se ela tiver que adquirir de novo, ela vai adquirir. Então, isso não é verdade, isso é mito. E olha só, para você que acompanha a Sheila, já sabe que teve várias dinâmicas aqui que a gente foi o quê? Olha, isso aqui a gente vai doar, isso aqui a gente vai reaproveitar e tal. Então, para você que sabe de organização, sabe que isso é mito, gente. Já conhece a Sheila Procópio aqui, ó. Mas isso aqui é mito. Temos 2 verdades e um mito. E atenção, será que vai empatar o quadro agora? Vamos aqui à última parte. Caixas organizadoras são a solução? Eu vou agora passar no Centrão, vou passar no balaio, vou comprar tudo de caixa e a minha vida vai estar organizada, porque o segredo é falta de caixa. Eu até vou montar uma fábrica de caixas, porque eu acho que a organização do mundo depende das caixas. Pois é. Você sabe que muita gente pensa isso. Aí sai comprando organizadores, entra naqueles sites americanos e compra um monte de organizador importado. E aí não consegue se organizar. Por quê? O organizador sozinho, né, o produto organizador, a caixa, a colmeia organizadora sozinha, não faz milagre. Então, comprar um monte de produto organizador é mito. Não te ajuda a ser mais organizado por isso. Tem pessoas que organizam sem o produto, tem pessoas que organizam até com caixa de sorvete e dá certo. Então, não é a verdade, não. Gente, Isso temos é aqui, ó, é mito. Tem, olha, a Maria da Caixa, porque tem a Maria da Caixa, né? Tem o Zé do Armário e a Maria da Caixa. Maria da Caixa é mito, para com isso, é mito. Vamos colocar aqui, quem está falando é Sheila Procópio, a nossa personal organizer. E avaliando aqui os nossos mitos e verdades, eu estou analisando que muitas vezes aquela desculpa, Sheila, que organizar é coisa de gente rica, que organizar é caro, custa dinheiro, na verdade... Eu estou vendo até economia nesse quadro aqui, Sheila. Me explica isso aí. Então, organização não tem nada a ver com investimento e tal, é coisa de rico, classe social. Se organizar é coisa de pessoas que querem ter um bom andamento da vida, é isso? Isso. Organização tem a ver com o princípio de vida. A gente precisa da organização em várias áreas da vida da gente. Então, a gente precisa de decidir, né? Mais do que você sair comprando ou não é gastando dinheiro às vezes com produtos organizadores. Na verdade, é uma decisão. É você fazer pequenas escolhas todos os dias com aquilo que você vai ficar, com aquilo que você vai passar para frente, organizar o seu espaço com aquilo que você já tem, né? Principalmente, Cris, ficar com o que faz sentido para você, para a pessoa que você é hoje. Às vezes as pessoas querem guardar uma roupa, um sapato que não combina mais com quem ela é hoje, né? E isso sim ajuda a acumular muito mais. Então é a gente ficar com o que faz sentido, com o que realmente a gente for utilizar e abrir espaço para o novo. Gente, o que faz todo sentido nessa escolha aqui para você que está em casa agora, por que a gente tem a Sheila Procópio? Você tinha que ver o que ela fez no intervalo. Ela colocou um fone, ela tirou um fone, faltava segundos para entrar no ar. Por quê? Faz sentido porque ela queria trazer informação, chegou até a sua casa, não importa como. Sheila Procópio, além de organizada, tem uma habilidade de se virar nos 30, nos 15, nos 45. Obrigado pela sua participação, quando der, dá um pulinho no nosso estúdio. E obrigado por organizar a vida das nossas telespectadores, o pessoal que acompanha a nossa casa, sempre com esse sorriso, com esse dinamismo, que é uma soft skill aqui que você tem no seu coração. Grande abraço, Sheila. Eu que agradeço. Ó, Cris, e agora nós estamos chegando no Japão, viu? Processo 21 no Japão, hein? Gente, que mulher é essa, gente? Ela dá boa tarde pra gente, boa noite para outras pessoas aqui, ó. Ó, Sheila, eu só não vou praticar o meu japonês, que faz tempo que eu não falo. Eu não queria até confundir os nossos telespectadores. Tá bom, Sheila? Um abraço, Okay. Um abraço no esposo, nos filhotes tchau, aí. Gente. Até Fica semana com que Deus. vem. Tchau, Beijo, tchau. tchau, tchau. Muito bem, meus queridos, agora que você já está com os mitos e verdades na mão, vamos voltar para a nossa sala aqui. Sala aqui, que o pessoal aqui é muito organizado. Mas quanto tempo faz, Cris, que você não fala japonês? Olha, gente, faz em torno de uns 30... É uma vida faz quase toda. 36 anos agora, dia 11 de Uma novembro. vida toda. Não é fácil.
fácil, não, é uma hard skill. Não é fácil, não. né? Não, mas a gente consegue desenvolver, né? Agora, será que a gente conseguia entender quais são os vilões aí dessas novas habilidades para que elas possam fazer parte da nossa vida? Existem alguns vilões aí que impedem que a gente consiga aprender? Do ponto de vista hard, a gente pode dizer que o desinteresse em querer se atualizar. Por exemplo, a gente já sabe que nessa década, até 2030, nós devemos ter de 20 a 40 ocupações novas de postos de trabalho. Ou seja, vão surgir muitas novas atividades pelas quais a gente sequer hoje é incapaz de imaginar. A gente nem consegue imaginar. Então, o primeiro ponto é, para eu poder eliminar um vilão, quando a gente fala em soft e hard skill, no sentido hard é você ter o interesse. Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo da Sheila. Ela estava ensinando como organizar. Aquilo é uma habilidade hard, ela tem um conhecimento técnico, onde colocar um determinado item, qual a melhor posição para guardar uma determinada coisa, esse é um conhecimento técnico. Mas ela também demonstra a atitude de querer ajudar as pessoas a melhorarem as suas vidas a partir da organização. Então, isso seria o soft. Então, o principal vilão, Carol, que a gente pode dizer, é a falta de atitude. Independentemente de qual seja o cenário, se você não tem atitude, fica difícil você conseguir evoluir nessas habilidades. É começar, né? E muitas vezes as pessoas elas vão listando um monte de impedimentos, né? Não tenho dinheiro, não tenho tempo, não tenho mais idade. Não tenho mais idade para isso. E quando passa um processo como esse agora na pandemia, que muitas pessoas perderam o emprego, têm dificuldade de se recolocar no mercado de trabalho. Esse é um processo muito complicado. Com certeza. E uma das coisas que eu acho legal também, Carol, é quando você está na faculdade, todo mundo está pegando o mesmo canudo, digamos assim. Só que aí as pessoas se comparam com alguém que tem uma habilidade inata. Aí diga assim, rapaz, Esse se destaca na turma. Por se quê? destacou na turma, só que, por que? Eu acho que eu não nasci para isso. Aí acha que todo mundo também tem que ter as mesmas habilidades, os mesmos conceitos e tal, e se perde. Isso ocorre também, um exemplo entre irmãos. Quando o irmão começa a fazer uma faculdade, Comparação ali. a discrepância do irmão, o sucesso que o irmão está tendo, algumas famílias, gente, vê que ele nasceu para isso, e aí a pessoa meio que cria uma crença limitante de que ela não pode galgar o mesmo caminho, ou pode ter outro tipo de habilidade. A pessoa parece que tem uma comparação muito ácida, você não acha, Lincoln? Sem sombra de dúvidas. E essa comparação só é prejudicial, porque ela começa a fazer aquele exercício de que a grama do vizinho é mais verde do que a minha. Então, eu nunca vou conseguir ser igual a ele, eu nunca vou conseguir ser igual a ela, e essa é uma limitação que começa na nossa mente. Então, esse é o primeiro exercício que a gente precisa fazer. Você pode talvez não ser igual a ele, ou melhor do que ele, mas você tem a capacidade de ter conhecimentos que vão te possibilitar chegar a desenvolver habilidades que sejam semelhantes ou melhores do que a dele ou dela. O que você não pode fazer é criar uma limitação emocional e intelectual, porque daí, de fato, você não vai conseguir galgar novos caminhos na sua jornada profissional. E esse processo de comparação é prejudicial mesmo para quem está no processo, porque às vezes a pessoa se acomoda, né? Nasce ouvindo falar que não, você é bom para aquilo, você é bom nisso, e aí a pessoa, ela não, pronto, eu não preciso fazer nada, é só deixar a vida fluir que eu vou chegar lá, né? E também prejudicial para quem está olhando, para quem está vendo de fora, né? Agora, eu não sei se a gente já conseguiu deixar bem específico para quem está em casa, quais são essas habilidades, né? Nós falamos lá, as habilidades hard, ok, porque tem a ver com a questão do diploma, do histórico escolar, enfim, tudo que você vai desenvolver aí na parte técnica. E outras habilidades. Será que a gente conseguia explicar mais? Assim, a produção até dá uma dica ali, quem sabe a gente consegue dar uma listada de quais são esses soft skills aí? Bom, tem dois caminhos interessantes. O primeiro, em 2018, no final de 2018, o Fórum Econômico Mundial se reuniu, como todos os anos faz, para discutir algumas perspectivas de tendências globais para o mercado de trabalho. E aí ele listou várias soft skills que ele entendia que seriam importantes os profissionais, globalmente falando, que precisariam desenvolver. Então, algumas dessas habilidades comportamentais, por exemplo, pode ser a criatividade, o quanto você hoje é criativo nas suas ações do dia a dia, o quanto você consegue encontrar soluções para problemas complexos. Então, essa é uma habilidade comportamental. O quanto você consegue ter resiliência, a própria capacidade da inteligência emocional, que é uma soft skill muito importante.
A gente já falou isso em outras ocasiões, mas esse tempo de pandemia fez com que nós ficássemos mais sensíveis do ponto de vista emocional. E ter uma habilidade como essa permite com que você, por exemplo, que esteja procurando uma nova posição no mercado de trabalho, seja visto, percebido pelo empregador como alguém que tem habilidade de lidar com as suas próprias emoções. Então, essas habilidades comportamentais, elas precisam ser desenvolvidas. Não necessariamente eu vou fazer um curso de empatia, mas eu posso, por exemplo, pedir o conselho do vovô, da vovó, do pai, da mãe, que são pessoas mais experientes e que vão me ensinar a desenvolver a escuta ativa. E por meio da escuta ativa, eu desenvolvo a empatia, porque eu passo a me colocar no lugar do outro e dar mais sentido para aquilo que eu faço. Uma das habilidades que o Lincoln falou ali pra gente é a criatividade. E a dinâmica de agora tem tudo a ver com isso. É por isso que o nosso contra-regra vai passar aqui pra gente uma caixa aqui e vai funcionar o seguinte. É o seguinte, Cris. Nessa caixa aqui tem alguns itens. Pra sua sorte, não fui eu que coloquei. Sim. Né? Porque, de fato, o que eu achei que falhou nessa produção aí é que eu que tinha que ter colocado aqui as coisas. Porque eu sei exatamente o que o Cris precisa para contar uma história. Mas eu acho que é vingança, entendeu? sabe? Da última vez eu vingança? reclamei das piadas e coloquei... Falou que estava ruim a dinâmica, que era o não Israel se e faz. tal. Você não E desenvolveu ele falou, não, foi a essa Ana, não inteligência fui aí. eu e tal. E eu tenho que contar uma história romântica, é isso? É uma história. Uma não história tem. romântica. É romântica a produção, tem que ser. É o que eu vi ali, tem que ser uma história romântica. É. Ou pode ser qualquer história? Qualquer E aí, história. Aninha, qualquer história. A produção desmaiou. Eu tá? começo? Desmaiou, então você vai falando ali. Tem problema aí, Muito você vai bem. falando aí. Peraí aqui, começa aí. Começo? Olha, acordei de manhã e estava indo para o mercado. Fui pro mercado, comecei a pensar na vida. E eu pensei assim, eu preciso encontrar alguém. Preciso encontrar alguém. E eu fui comprar uma escova no mercado. E eu digo, gente, o que eu tenho que limpar a minha casa, mas eu tinha que limpar realmente era a minha mente, o meu coração, porque eu estou precisando de alguém. Alguém para a minha vida. Eu olhei para aquela escova e digo assim, ó, a minha vida precisa de muito mais. Aí eu lembrei de quem? O Israel. Eu disse assim, rapaz, se o Israel achou noção na vida dele, por que eu não posso? Se o Israel achou, né, como se a vida fosse aquele quadradinho, e ele conseguiu sair do quadrado dele. Cada um tem o seu quadrado, o Israel tem o quadrado dele. Eu achei muito bacana. E aí eu lembro que eu estava no mercado, andando, peguei uma cebola, eu disse assim, rapaz, o que falta para a minha vida justamente é tempero. Porque assim, ó, eu precisei o quê? Limpar a minha vida, mas eu precisava de tempero, a gente tem que ter gosto para viver. Eu estava fazendo compras para minha despensa, mas fazendo uma analogia para a minha vida. Eu preciso colocar tempero, sabe por quê? Às vezes a gente não sabe que tempero colocar, porque a gente não consegue medir as nossas tendências. A gente não consegue medir os nossos sonhos. A gente tem que saber onde está e para onde vai. Eu disse, gente, eu tenho um coração tão grande, eu não consigo colocar em prática, porque com o coração o mundo perde as suas medidas, perde totalmente as suas dimensões. Eu já sabia da verdade, mas não basta conhecer a verdade, você tem que viver a verdade. Eu pensei, o que falta às vezes é a gente organizar, pegar papel por papel dos nossos sonhos e colocar aqui, ó. Vamos viver cada um, dia por dia. Por quê? Porque sonho tem que virar uma meta. E para virar uma meta tem que colocar no papel. E naquele mercado eu via que eu podia pensar na vida e aplicar no meu contexto de vida. E aí o seguinte, eu pensei assim, ó, do que adianta um sorriso falso para a sociedade se a gente está o quê? Cheio de sujeira na boca. Por quê? Porque às vezes a sujeira da boca vem do coração, isso é bíblico. A gente tem que passar um fio dental nas nossas correntes. E aquele mercado, eu fazia as compras, eu via que a conta já estava paga por Cristo Jesus naquele momento, porque é Ele que estava colocando no meu coração essa analogia fantástica. Eu digo assim, porque Ele foi como se pegasse uma saboneteira e falasse assim, filho, eu vou te lavar, eu vou escrever a tua história. Os ingredientes que você está procurando na sua vida, eu consigo lavar a tua vida, eu consigo te lavar coisas que não tem. Eu consigo te dar noção. Eu pensei assim, olha, eu preciso limpar a minha vida, eu preciso limpar a minha boca, eu preciso colocar um tempero na minha vida. E eu perguntei assim, ó, tem objetos que eu nem conheço. Eu não conheço, eu também nem não. conheço. Eu não que é isso sei aqui? o que é, não sei. Eu não olha, sei, eu peguei. pensei o seguinte, o mundo, é uma espadinha. ele quer te apunhalar pelas costas. Somente com Cristo Jesus eu vou conseguir seguir o meu caminho. Eu pensei, existem até objetos na vida que eu não conheço, mas Jesus vai fazer eu conhecer. Ninguém nem sabe o que fazer com ele. Aí que eu pensei o seguinte, terminando agora a minha história, eu saí daquele mercado
e com a sensação de que nós temos que parar um pouco, como na pandemia, reavaliar as nossas necessidades e fazer um desenho. Só que a base de tudo naquele mercado foi Cristo, que me deu a oportunidade de reavaliar a minha vida e começar uma vida diferente. Eu saí de lá, paguei a conta do mercado, sabendo que Cristo já tinha pago a maior de todas as contas. Ele morreu por mim na cruz. Arrasou! Pai do céu! Muito bem, se Rapaz, virou nos 30 Me virei, aqui, rapaz, fazer uma hein? analogia bíblica. Nossa! Rapaz, vou te dizer, Ele rapaz. fez... A produção tá falando que isso é escorreguento, igual sabão. Não, rapaz, eu tentei no máximo ali me virar nos 30. E a vida é assim, né? Quando a gente tava falando dessa dinâmica, a gente tá falando exatamente, porque a caixa é assim, é a vida. A vida é essa caixa De manhã aí. você fala, vou acordar, hoje eu vou fazer isso, daqui a pouco, não. Outra coisa acontece, vai acontecendo outras coisas, a vida vai te dando outras situações. Você tem que saber se virar, viu? Mas agora diz que é minha vez, né? Agora é. Olha, quando Vamos lá. a minha Lincoln, filha... vamos lá. Venha, depois o Quando a Lincoln vai minha avaliar. filha era bebezinha, minha mais velha, uma vez ela pediu para eu fazer aqui um desenho para ela lá na escola. Aí eu fiz o desenho, o cachorro, o gato, não sei o que, não sei o que. Ela falou assim, mãe, ficou tão legal, você só me vê um outro papel que eu quero dar uma complementada aqui. Ela só tinha 3 anos, ela não quis usar o desenho da mamãe. Quer dizer, o que vai acontecer aqui? Agora, Carol, é o seguinte, nós temos ali formas geométricas, É. né? Algo que já está montado. A partir desse desenho, você vai ter que montar um outro. O que a sua mente, a sua criatividade, como uma habilidade, vai criar para a gente como uma obra-prima. Tente seguir a simetria e ordens cromáticas de cor, claro, Isso. entendeu? Que você possa Entendi. mostrar para a gente a sua habilidade, porque você desenha bastante. Não, eu vou tentar não reproduzir aqui, né, tudo que eu vi de Van Gogh. Isso, né, Leonardo tudo da que eu vi- Vinci. Da Vinci e tal. Vou tentar, porque fica algo muito distante da realidade de quem A está em gente teve casa. até uma pergunta aqui Eu sobre vou tá- o desenho vitruviano, Vitruviano, de 1490, de Leonardo da Vinci, que era o auge da simetria. Eu gostaria até que você... Não, eu vou simplificar. focasse. Não, eu vou simplificar, porque quem está em casa não é obrigado, né? Vitruviano, você não sabe o que é isso. Então é o seguinte, eu vou simplificar. É porque o objetivo é esse, Então né, tá, do por programa, favor. né? Tente até ser Vamos um pouco lá. mais... tente errar um Não pouco tem tempo. Não, eu vou tentar Tente ser bem... errar. bem infantil. para mostrar a tua humanidade. Eu vou tentar ser bem infantil, tá? Porque aí, ó... Aqui, ó, já vi aqui. Esse aqui foi um dos primeiros desenhos que eu fiz para as minhas filhas. Aqui, ó. Esse aqui é um elefante de costas. Um elefante. Eu jurei que ia ser uma borboleta no início. Eu jurei que ela ia ser... Eu pensei a mesma Eu pensei coisa. que ela ia fazer uma asinha aqui, ó. Pum, aqui, pum. Eu disse, nossa. É um elefante. Mas o elefante foi só você É que um viu. Mas elefante é de é de costas. cima? Gente, é um elefante que está de Um costas e ele elefante tá... de costas. E ele tá jogando o jato de água, entendeu? Foi esse primeiro. De longe não acho dá que pra... podia ser um pouquinho menor a tromba, porque acho que não pode existir uma tromba desse A tamanho, produção né? fez- A Pensei. produção fez um comentário muito legal, Ah. que de longe não dá para entender, de perto parece que está longe. Eu achei muito criativo isso, queria dividir Então, com eu você. quis colocar Mas toda assim, a minha ó, emoção do momento aqui. Isso aqui tem a ver com um lado meio que, realmente, eu achei que Meu vitruviano, pai. do século VI antes de Cristo, estava muito bem representado aqui. Agora vamos ao segundo desenho, Carol, que você possa mostrar mais uma vez a sua habilidade Toda a de minha criatividade. habilidade, minha criatividade aqui. Aqui você de casa, você já está sabendo o que eu estou fazendo? Tá? Calma, nós vamos fazer aqui uma base, vamos construir uma base para esse vaso, porque ele não vai ficar pronto, porque ele tem um encaixe do Pinterest, que eu vi um encaixe assim, um vaso assim. O que você achou, Lincoln, desse vaso? Que é um... Quando ela disse que era um vaso, aí ficou Sim. claro O mesmo. legal é você perguntar para o artista, porque às vezes você Não, tenta eu acho entender o chique que aquele quadro que precisa de explicação. E que cada um tem uma perspectiva. Isso. É uma arte Então, mais quando eu fui contemporânea. traçando o sentimento, você chega lá naqueles achei quadros, muito só tem legal. 3 pontinhos aqui, a pessoa fala, é que o sentimento do artista era, não A tinha colocação sentido do nada. abstrato intenso, né? Isso. Aquele...
tem uma perspectiva contemporânea mesclada com uma arte mais clássica, né? É um conjunto de fenômenos. Rapaz, eu até pensei em falar algo, mas da maneira com o Lincoln fala, tudo que ele fala é chique. Não, fica chique. Até para dizer que não entendeu, que não entendeu nada, que tá horrível. Foi muito bom. Foi muito Lincoln, legal. Ele tem essa questão toda, né? É simpatia, esse cuidado, né? Porque aí a gente sai rindo, você viu? Eu tô rindo. É, E ele achou que tá horrível. Ele xingou. E eu tô rindo. Mas que legal. Isso é uma habilidade. Mas a gente está aqui brincando, mas a verdade é que é sério, né? Porque muitas vezes as pessoas podem sim ter que desenvolver esse tipo, inclusive esse tipo de dinâmica em grupo, né? Numa entrevista de emprego. Já ouvi falar, ó, vai lá e desenha aqui e tal, não sei o quê, e grupo e tal. Como é que a gente consegue desenvolver? É importante, essas habilidades são importantes para o dia a dia aí no mercado de trabalho? É fundamental a habilidade, mas é mais importante a atitude. Porque muitas vezes nós somos colocados em situações em que a gente é pego de surpresa. E aí, de repente, você descobriu que você tem que desenhar algo para que as pessoas de casa e também quem está aqui tentasse adivinhar. Então, a partir do momento que eu me coloco no sentido de ter atitude, de dar o meu melhor, ou seja, de fazer o melhor com as condições em que eu tenho naquele momento, fica fácil a gente fazer essas interconexões. No caso do Cris, por exemplo, na hora que ele recebeu a caixa, ele usou um conceito da criatividade para contar uma história. A gente usa um nome bonito para dizer, a gente fala storytelling, que é contar uma história a partir de uma narrativa. Então, o que ele fez, por exemplo, num processo seletivo, ajudaria muito ele a se conectar com o selecionador e com a vaga que ele eventualmente estivesse buscando, em que a competência da criatividade fosse importante. Essa, inclusive, era uma pergunta aí da produção, porque a gente está falando com quem está em casa que pode estar buscando emprego, mas também a gente pode estar falando com o empresário que está buscando alguém, né? Que tenha um perfil, né? Esse tipo de programa, de projeto, de ação, de iniciativa sugerida, ela pode buscar essas informações? Porque quem é o empregador, é muito difícil, às vezes, você colocar ali no currículo, né? Não, eu preciso de uma pessoa que tenha atitude, que consiga trabalhar em equipe e tal. torne palpável E você pra acha ele. que durante um processo seletivo a gente consegue extrair tudo isso de uma pessoa? De que forma? Olha, se a gente tiver as dinâmicas apropriadas para o perfil da vaga e para o público que está participando, sem sombra de dúvidas, vai ser fantástico. Eu me lembro durante um tempo, enquanto eu trabalhava numa área em que eu fazia processos seletivos, por exemplo, que nós contratávamos auxiliares de limpeza e que nós dávamos uma folha em branco e pedíamos para ela, a pessoa escrever uma redação. E aí, em dado momento, a gente pedia para ela, a gente dizia a ela que aquela redação não era para ser escrita a lápis, sim a caneta, e que ela apagasse. O jeito que ela usava, por exemplo, a borracha na folha e o cuidado que ela tinha ao amassar a folha, me dizia muito sobre a forma como ela organiza as coisas quando não estão 100% no controle dela. Então, tinha gente, por exemplo, que rasgava a folha, tinha gente que amassava a folha, tinha gente que colocava entre parênteses nulo. Então, cada um encontrava uma forma de dizer ali como sair de uma situação em que você estava fazendo um trabalho de uma determinada forma e, de repente, agora você precisa fazer de outra. E o que a gente gastou para fazer isso? Uma caneta, um lápis, uma borracha e uma folha de papel. Ali a gente já sabia muito sobre os cuidados que ela teria com os objetos daquela empresa em que ela teria contato diariamente. Excelente Gente, abordagem. fantástico. Tem pessoas que não dão crédito. Você que está em casa, de repente, fala assim, eu não gosto justamente desses empregos, tem que fazer um monte de análise. Acho Chega que a gente lá, é louco. tá me pedindo para desenhar, que a gente é louco, é maníaco. para conversar em grupo, o que tem a ver? Olha, os fundamentos que uma dinâmica tem no processo seletivo. De repente você está parado agora nesse programa para você ver o quão importante, às vezes, você analisar cada critério, inclusive para você, empresário que está acompanhando, buscar, inclusive, ferramentas nesse sentido para que se tornem mais palpáveis essas soft skills aí. Com certeza. E você que está em casa, está falando? Quais são suas habilidades? Conta para nós aí. Conta, fala aí, ó. 0 operadora 12 98 315 0249 para você interagir com a gente. Logo depois do intervalo, nós vamos começar a ler aqui as suas interações. Bora conversar juntos, tá? Intervalo é rapidinho, a gente volta, né, Cris? Voltamos já, não sai daí. Estamos de volta. Eu falei que era rápido. Joga tudo que você está fazendo aí no chão e senta aqui com a gente para nós continuarmos aqui essa conversa. Porque você falou com a gente aí pelo WhatsApp, não falou? Tá comentando, tá conversando. Então senta pra gente bater um papo, gente. Com Tem certeza. aqui especialista. Vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar agora, Carol. O pessoal de casa está mandando participação e a gente tem que aumentar essas possibilidades de trabalho, de você melhorar o seu desenvolvimento. E vamos aproveitar aqui o Lincoln, que tem essa habilidade toda, para ajudar você nas suas. Participação na tela. De onde está vindo a nossa participação agora, Carol?
Vamos ver, calma aí. Tá chegando a nossa participação na tela. Estacionou. De São Paulo, a Thalita, olha, meu ponto fraco é ter dó das pessoas. Será que é isso? Não consigo dizer não, entendi. E o meu ponto forte é saber convencer as pessoas, ainda mais quando é uma pessoa durona de ser convencida. Sei dialogar com qualquer pessoa. Ela se sente assim já, né? Olha, se é durona, aí que eu vou atrás, né? Carol, será que a solução da fraqueza dela não está na qualidade dela? Não sei, o Lincoln está aqui porque se ela consegue convencer e ela não sabe dizer não, quem sabe ela usa esse convencimento para dizer, olha, não dá. Lincoln ficou meio que... O que você acha? Olha, Thalita, deixa eu te falar uma coisa. É importante você entender que, assim, esse ponto fraco que você demonstra, na verdade, pode ser potencializado pela força que você tem. A gente tem por hábito, muitas vezes, ao longo da nossa jornada profissional, a dar mais crédito para o que a gente precisa melhorar do que para aquilo que de fato a gente é bom. E às vezes a gente não para prestar atenção que as nossas habilidades mais fortes, elas conseguem suprir os nossos pontos mais delicados ou aqueles que precisam ser trabalhados. Então, por exemplo, eu tenho dó das pessoas, mas em contrapartida você consegue de que outras maneiras ajudar as pessoas a se sentirem bem, autoconfiantes, sem ter esse sentimento dentro de si. Então isso está muito mais atrelado a uma força dela do que necessariamente uma fraqueza. Agora, num processo seletivo, é importante tomar muito cuidado, porque às vezes o que você diz conta menos de como você diz. Então, eu tenho dó das pessoas. Pode dar uma sensação do tipo, eu tenho dó de todo mundo. Você pode dizer simplesmente que você sempre se vê numa posição em que você gosta de ajudar as pessoas e que isso te frustra quando você não consegue fazer. Ou seja, você transforma uma coisa que aparentemente pode ser um problema em algo muito mais positivo. Legal, é como ela vai apresentar essa Exatamente. ideia, né? Porque realmente tem essa perguntinha básica nos currículos. O que você é muito bom em fazer e o que você é péssimo, né? E aí, eu sou péssima em deixar as coisas para depois, eu faço na hora. Eu sou perfeccionista. Mentira, né? Não é não. Você está com dificuldade, então, mas aí você tem que saber como é que você vai apresentar essas dificuldades aí, principalmente no momento que você está precisando dessa vaga, viu? Mas sem mentiras, porque aqui a gente só quer falar a verdade. É isso mesmo. E quem está falando aí, tá falando a verdade. E o Francis, ele não quer saber não, do Rio Grande do Sul, ele quer falar a verdade. Olha aí, aí. ontem foi o dia do gaúcho, né? Um abraço para a gauchada. Aí, Opa. Francis, meu ponto fraco é ter medo de mudança. Isso atrapalha a minha vida, causa até pânico. Olha aí, né? Aquela balançada, sair às vezes daquela complacência prazerosa, mas o Francis não gosta não, viu, Lincoln? Francis, precisa ver se você tem medo da mudança ou das consequências que a mudança traz, porque são coisas diferentes. Eu posso ter medo de mudar de casa, mas será que o meu medo não são as consequências do bairro em que eu vou morar, da cidade em que eu vou me instalar, do país que eu vou residir? Então, muitas vezes, esse medo dessa insegurança está muito mais atrelada ao que acontece em decorrente dela do que necessariamente ao problema raiz, que foi o que ele trouxe na pergunta dele. Olha, você estava falando aqui, a produção falando junto, justamente porque o assunto é importante e interessante, né? Como o Francis ele poderia apresentar essa fraqueza, essa dificuldade que ele tem de uma forma no processo seletivo que não soasse assim tão negativo, né? Por exemplo, todos nós, em algum momento, nos sentimos inseguros com os adventos da vida. O que eu posso dizer numa entrevista, por exemplo, é que em alguns momentos, por exemplo, eu encontro um maior desafio para me adaptar a situações novas, mas que diante do momento em que nós vivemos, eu busco a todo momento aprender e reaprender. Ou seja, ao invés dele dizer que só tem medo da mudança, ele pode simplesmente dizer que ele é uma pessoa aberta e flexível para aprender e reaprender sempre quando for necessário. Mesmo que tenha as mudanças, que venham as mudanças, né? E às vezes também as pessoas que são mais planejadas, elas têm maior dificuldade, né, com mudança. Então, essa pode ser uma boa característica aí sua, viu? Mais interações aí na tela aqui do Entre Família. E tá chegando, olha lá, de Minas Gerais, BH. João Dias. Ei, João. Meus pontos fortes são a organização e foco nos processos. Meu ponto fraco é não perceber situações e pessoas em minha volta, justamente por estar demasiadamente focado nos processos e suas devidas organizações, né? É aquele olhar, né, que ele está tão focado que ele não consegue ter aquela análise de giro que a gente fala, né? E nesse caso aí, qual a solução?
Olha, o João trouxe um ponto interessante, porque ele fala que a força dele é uma hard skill e a limitação dele é uma soft skill. Então veja como isso é interessante, né? Quando ele diz que ele é bom em processos, ele está falando de coisas mais técnicas. Mas quando ele vai falar das inter-relações ou do prestar atenção no outro, acaba sendo o grande desafio. Então a gente percebe que ele tem uma hard skill muito boa, que é a habilidade de conhecer os processos, mas em contrapartida um desafio que é desenvolver essas soft skills relacionadas mais a prestar atenção no entorno, a se colocar no lugar do outro, a olhar o outro como ele gostaria de ser visto e percebido. Eu acho que é interessante porque tudo que a gente ouviu aqui foram pessoas que identificavam e sabiam as dificuldades, né? Eu acho que esse é o ponto difícil, é quem não saiba nem verbalizar quais são as dificuldades, né? Porque tem gente que fala, não, eu não sei dizer aqui, qual que é o meu defeito? Fala aí, fulano, fala aí. Não sabe, né? Tem gente que não tem esse autoconhecimento para conseguir se desenvolver. Então, primeiro passo, autoconhecimento. Bora lá tirar da caixinha. Às vezes tem muito mais aí que você precisa se desenvolver aí, que as pessoas ao redor podem estar vendo, mas não conseguem nomear para você, viu? Mas você sabe de uma coisa? Esse programa está demais, tem informação, tem conteúdo, mas está no fim. Tem que saber lidar com essa dificuldade. É isso. Tempo, é verdade, olha... Estou colocando o nome. Tem que saber. Terminamos o programa, mas calma que já vai continuar aqui na sua tarde da TV Novo Tempo. Vamos agradecer esse profissional maravilhoso que sempre vem aqui distribuir conhecimento. Uma tarde maravilhosa. Lincoln, muito obrigado por sempre trazer conhecimento dessa sua forma, né? Muito carinhosa, também muito técnica, de muito conhecimento, né? Cris, Carol, obrigado a vocês pelo convite. Eu me sinto honrado toda vez que venho aqui e agradeço a todos vocês que estão em casa acompanhando e sempre prestigiando, mandando as perguntas. E aí, a gente está deixando aqui em contato também as redes sociais do Lincoln, viu? O pessoal pede, olha, acabou o programa, a minha pergunta não foi lida. Pode correr lá na sua rede social, Cris? Ou Lincoln? Pode, na minha Ele também. já está aqui. Pode. Ele já está um dos apresentadores. Pronto. Pode dar um pulinho nas minhas redes sociais se você quiser. Aí eu mando o contato do Lincoln. Brincadeira. Eu não quis ofender, viu, Lincoln? Tá passando aqui do Lincoln. Prefiro não entrar nessa discussão. Não. Foi sábio mais uma vez. Sabe que isso aqui é milenar. Muito obrigada mais uma vez. Agora, você sabe que o nosso programa ele não acaba assim, não. A gente acaba sempre lá no alto, Cris, é assim? Com certeza, no alto. A gente tem uma palavra especial para você, a palavra de Deus. E quem traz esse recado sempre? Pastor Alceu. Muito boa tarde, pastor. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Carol, Lincoln. Eu estava acompanhando o programa e estava me lembrando de Jesus. E estava me lembrando da equipe de Jesus. Se ele pedisse a uma equipe de RH para selecionar pessoas para fazerem parte da equipe dele, jamais aquelas 12 pessoas que você vê na Bíblia, que são chamados de apóstolos ou discípulos, como você preferir, estariam na lista para serem contratados. Pense comigo, Mateus era um traidor da nação. Ele era detalhista, ele tinha um ponto forte, ele era detalhista. Mas Mateus, ele era um cobrador de impostos, um publicano. Se você olhar para Tomé, ele era rápido de pensamento, muito rápido. E isso é um ponto positivo, mas ele era rápido também para desacreditar. Se você olhar para Tiago e João, eles eram muito assim impetuosos. Eles eram ousados, eles eram corajosos, eles eram criativos, mas eles eram também não sabiam trabalhar em equipe. Aí Jesus olha para esses 12 homens e fala assim: eu vou transformar o mundo. Ah, tem um detalhe. O único que seria escolhido para fazer parte da equipe de Jesus, o mais qualificado de todos, a Bíblia fala que o nome dele era Judas. Agora, perceba, quando Jesus escolhe os discípulos, ele escolhe pessoas simples, até analfabetos da época. Por quê? Porque Deus, quando escolhe, ele não olha o que a pessoa é, mas ele consegue enxergar o que a pessoa irá se transformar nas mãos dele. Então, se você está querendo as suas habilidades, eu vou te dar um conselho. Ande com Jesus. Ao andar com Jesus, os seus pontos fortes vão ficar mais fortes e os seus pontos fracos vão ser alterados para serem pontos fortes. Pense nisso. Você pode dizer: tudo posso naquele que me fortalece. E tem mais.
Jesus olhou para eles, ficou 3 anos com eles, um treinamento de 3 anos. E nesse treinamento de 3 anos, eles modificaram a história, eles mudaram o mundo e isso chegou até nós. Aqui na Bíblia fala da escolha de Jesus. É em Lucas 6, o verso 13. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 entre eles. Deixe Deus escolher você e a sua vida, o seu trabalho vai ser muito feliz. Amém. Muito obrigada, pastor. E olha, felicidade é quando a gente tem um sonho, né? Você tem um sonho, mas qual o limite entre sonhar e realizar? E qual o momento de você deixar de sonhar aquele sonho ali, ó, e trocar, mudar de sonho? É possível mudar de sonho? Como é que a gente consegue tirar do coração, colocar no papel, colocar em prática esse processo todo? Vamos falar sobre isso? É amanhã aqui no Entre Família, viu? Mas nós vamos acabando aqui esse programa para dar espaço ao Vida e Saúde. Verdade. Hoje é Dia Nacional de Conscientização da Pessoa com Alzheimer. Então, o programa está imperdível. Não é verdade, Teru? Boa tarde. Sim, Cris, desculpa, eu perdi um pouquinho aqui do seu áudio, mas hoje é o Dia Nacional da Conscientização da doença do Alzheimer e a gente vai falar sobre esse problema aqui no Vida e Saúde, sobre esse problema não, sobre essa doença que de qualquer maneira a gente tenta evitar, tenta prevenir, mas ao mesmo tempo também sabemos que precisamos de qualidade de vida mesmo diante de uma doença como o Alzheimer. Cris, Carol, a gente também vai falar um pouquinho aqui, o Dr. César vai trazer aqui, por que algumas pessoas que sofrem de doença mental, elas têm dificuldade de perceber a doença chegando? É um assunto bastante interessante aqui também de saúde mental, no Claramente do Vida e Saúde. E a receita é essa salada maravilhosa, super fácil, refrescante, de grão de bico com uva. Receita top e, olha, tá casando com todo o assunto do programa de hoje, vai ser super legal. Que bacana, gente. O que é isso? É saúde, é vida aqui no Entre Família, viu? Olha só, grão de bico e uva, eu nunca vi essa junção aí. Será que funciona? Vai dar certo? Eu acho que não, eu tô imaginando o sabor, eu não provei ainda essa receita, Cris. Mas é uma receita que o Cris vai poder provar, porque ele não pode muito com glúten. Verdade. Ó, proteína, tem aí a uva, né, que é um protetor também cerebral, o abacate, fonte de ômega, então, salada promete. Já sei onde que eu vou dobrar o corredor, eu vou dar um cheguinho aí de novo. Pode chegar, chega aqui que eu estou esperando. Vocês dois estão convidados. Vamos prevenir o Alzheimer e para quem já está lidando com essa doença, tem informações importantes agora, então não vai desligar essa TV não. Pode continuar aqui com a gente que nós vamos aprender juntos. Obrigada, Teru. Até mais. Até mais. Olha só, você sabia... Ô, Cris, você lembra que veio aqui um especialista, ele falou que o exercício físico realizado por 20 dias desenvolve aí algumas ações de proteção contra o Alzheimer? Verdade, 21 dias. 21. Você não pode interromper, todos os dias você tem que fazer e Fim tal. de semana tudo, hein? Tem essa não. Coisa boa. E esse programa tá no nosso NT Play. Tá lá, ntplay.com/entrefamília. Esse programa também vai ficar lá. Vai ficar. De repente a pessoa que tá acompanhando a gente já tá no NT Play aí, ó. Coisa linda. Tchau, tchau. Tchau, tchau.